Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula sobre a produção da Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Eu sou o professor Aguiar e estarei com você nesses próximos minutos para ser um facilitador para a sua aula docente e desejo que esse tempo que estaremos juntos seja de muita iluminação, a sua criatividade para a sua próxima aula. Aqui estão os meus dados, o meu e-mail, o meu WhatsApp, caso você deseja partilhar conosco alguma outra dúvida que nós não abordamos ao longo da nossa pré-aula. Seja muito bem-vindo e atenderemos dentro das possibilidades. A lição de hoje é a lição número 11, as consequências do pecado de Davi. Bom, você, professor, precisa sempre estar muito preparado para começar a sua aula de uma maneira bastante interativa. Você pode fazer isso a partir de uma pergunta em relação ao último domingo, perguntar a algum aluno ou alguma aluna o que eles podem sintetizar, resumir, seja numa frase, seja numa colocação bem resumida, o conteúdo da última aula. Ou o próprio senhor ou senhora pode estar fazendo essa síntese, né, da última aula. Sempre é muito pedagógico fazermos essas pontes, essas transições de uma lição para outra. Na nossa pré-aula, você que está aqui no canal já é sabedor que a nossa ocupação aqui primária é sempre propor sugestões pedagógicas e didáticas para você, docente, ok? Muito bem, para a lição de hoje, que por sinal é uma lição muito forte, é uma lição muito séria e que exige muito temor e muito tremor de você, docente, para estar ministrando esta aula com muita graça de Deus, porque nós estamos trabalhando um assunto que é o mais gritante em nossos dias, em seriedade, que é a respeito do pecado. Para a introdução, eu sugeri a você, docente, um pequeno vídeo de 3 minutos. É um vídeo forte, é um vídeo que vai impactar a sua aula. Então você que tem acesso ao Data Show, você pode então preparar. É muito bom você testar com antecedência lá, com os equipamentos, a relação a áudio. É um vídeo que vale a pena você iniciar a sua aula com ele. Se você achar por bem de terminar a aula com ele, também não tem nenhum problema. Eu inicio com ele pelo fato de que você já ganha a atenção da sua turma, porque não é sempre que nós iniciamos uma aula com um vídeo muito pedagógico. Vai chamar a atenção, vai chocar. Tendo terminado esse vídeo, você pode então introduzir a seguinte pergunta. Há alguma necessidade em falarmos com mais intensidade sobre pecado hoje na igreja? Claro que eles vão responder, eu penso que todos, quase unânime, vão dizer que sim. E então você adiciona o complemento da pergunta. Por quê? Por que nós precisamos falar sobre mais intensamente sobre pecado, com intensidade sobre o pecado em nossos dias na igreja, nas nossas pregações? Enfim, ouça os seus alunos, destaque as respostas deles. Talvez você pode escrever isso ali no quadro, né, para você ir destacando, valorizando a resposta dos seus alunos, ok? Eu preparei pelo menos 3 respostas para que você feche a questão, ok? Então é muito bom, após você ouvir as respostas dos seus alunos, você dizer, bom, vamos concluir, né, essa pergunta com essas 3 respostas. Primeiro, porque só entendemos a grandeza da nossa salvação quando nós discernirmos a gravidade do nosso pecado. O texto é Lucas capítulo 7, 36 a 47, que é o caso daquela mulher pecadora que vai aos pés de Jesus, e Jesus declara
quem muito é perdoado, muito ama. Então, o nosso amor por Jesus, a grandeza da nossa salvação, está ligado à nossa consciência de perdão. Então, muita gente não ama Jesus intensamente porque não tem consciência do tão pecador ele era, ou pecado ele cometera no seu passado quando estava no mundo, e essa ignorância desse pecado faz com que este amor seja mínimo para com o Senhor. Precisamos falar sobre pecado, porque falar sobre pecado está intrinsecamente ligado à nossa consciência de salvação e, inevitavelmente, à nossa expressão de amor. Precisamos falar sobre pecado, porque quem muito é perdoado, muito ama. Está ligado ao nosso amor por Deus. A segunda resposta é porque o pecado é a única coisa capaz de impedir o avanço do povo de Deus. Então, muita gente acredita que o maior inimigo da igreja são os externos, né? Os desafios externos, as perseguições externas, mas biblicamente nós entendemos que a única coisa de fato capaz de parar o povo de Deus é um pecado não arrependido. E o texto é Josué capítulo 7, o histórico de Israel na cidade de Ai. Precisamos falar sobre pecado, porque há muitas derrotas que estamos sofrendo no casamento, no trabalho, no ministério, e são derrotas por pecados não tratados. E em terceiro lugar, porque o pecado é a matéria-prima pela qual o diabo age nas nossas vidas. Se não tem pecado, o diabo não tem nenhuma autoridade, nenhuma legalidade para operar na nossa vida. A santidade é o território das nossas vitórias. Se houve pecado, as derrotas elas são iminentes. Por que nós precisamos falar sobre pecado? Eu sugeri essas 3 respostas, você pode considerá-las ou não, fique ao seu critério. Não precisa também explorar as 3. Se você quiser jogar ali no Data Show e apenas ler com os alunos, para você ganhar tempo sem nenhum problema. Ou você fala e os alunos repetem com você. Tudo bem? Tendo dito isso, uma segunda pergunta já introduzindo ao primeiro tópico, tá? Seria, qual a definição que vem à sua cabeça ou na sua mente quando você ouve sobre pecado? Qual a definição que você tem sobre pecado na sua mente quando alguém lhe pede para você trazer o significado? Qual é a definição que você tem sobre pecado na sua mente? Eles vão falar várias respostas. Provavelmente, alguém poderá responder que a definição que ele tem sobre pecado é errar o alvo. Então você pega essa resposta. Provavelmente quase que impossível na sua classe alguém não venha sugerir isso. Você ouve todos, mas se alguém falar errar o alvo, você pega essa resposta e você explora ela. Fala, eu quero pensar nessa resposta, errar o alvo. Aí então você vai pensar no seguinte pensamento. Qual é o perigo de eu associar, de eu definir pecado em errar o alvo? Bom, o perigo de eu definir pecado em errar o alvo é eu associar que pecado é tão somente um erro. Pecado, eu associar o pecado a um erro. Então, eu só peco quando eu erro, quando eu faço algo errado. Quando eu defino pecado como errar o alvo, é quase que automático eu associar pecado com um tipo de erro, com uma prática de erro. Não há nada de impositivo nisso, claro que não. Mas aqui é onde que você vai entrar com muita seriedade. Todavia, a Bíblia nos ensina de que pecado não é apenas aquilo que eu faço de errado. E aqui é o choque que você deve gerar nos seus alunos. A Bíblia nos ensina de que pecado não é apenas aquilo que eu faço de errado. E você tem, por exemplo, 2 textos que você pode fundamentar essa colocação. O primeiro texto é Crônicas, capítulo 25, quando fala a respeito de Amazias. O texto diz, e Amazias fez o que era reto aos olhos de Deus, porém não com o coração inteiro. Então percebe, ele fez o que era reto, ele fez o que era certo,
Porém, ele pecou. O segundo texto, e esse é o mais emblemático, Jesus vai definir em Lucas capítulo 15 as duas maneiras de nós estarmos perdidos. Quando ele conta a parábola do capítulo 15 de Lucas, ele vai para a última narrativa do texto falando do pai e dos seus dois filhos. Os dois filhos representam os dois moldes, as duas maneiras, os dois modelos a qual nós podemos viver uma perdição. O filho pródigo que saiu de casa é você perder de maneira visível, quando você se perde fora da igreja ou fora desse ambiente religioso. Você está no mundo, você está perdido, ok? E o irmão mais velho é uma representação daqueles que estão perdidos dentro da igreja. Então você tem aí duas coisas muito sérias. O filho pródigo se perde fazendo tudo errado. E o filho mais velho, o irmão mais velho, bom, ele se perde fazendo tudo certo. Você se lembra que ele vai falar para o pai, pai, eu nunca transgredi nada contra o Senhor. Ou seja, eu nunca errei. Todavia, o coração dele não estava amando o pai. Logo, pecado não é apenas aquilo que eu faço de errado. É possível eu fazer algo certo e mesmo assim estar pecando. Por isso, eu sugiro a você trazer aos seus alunos o conceito de pecado de Gruden, da sua teologia sistemática. Ele vai dizer o seguinte: pecado é você não se conformar com a lei moral de Deus. Com a lei moral de Deus. É você não se conformar com a lei moral de Deus, primeiro, em atos, fala de prática, fala de ação. Então, quando você não se conforma em prática com aquilo que Deus estabeleceu, você está pecando. Aí vem em segundo lugar, pecado é você não se conformar em atitude. Aí fala da motivação. Aqui entra a grande questão da problemática anterior. É possível você fazer algo certo, mas se a sua motivação estiver errada, você está pecando. Porque pecado não é apenas aquilo que você faz de errado, mas é aquilo que você faz de certo com a motivação equivocada. Se você faz algo certo com a motivação, com uma intenção equivocada, logo você está pecando. E aqui é algo para chocar a gente. Porque tem muita gente cantando, tem muita gente pregando, tem muita gente liderando, tem muita gente indo aos cultos, tem muita gente fazendo muita coisa certa. Todavia, a intenção do seu coração, ela é equivocada, logo ele continua pecando. Logo, é importante você trabalhar com os seus alunos a seguinte pergunta. Ora, se os dois filhos estavam perdidos, um fora de casa e outro dentro, qual dos dois estava mais perdido? Provavelmente uns vão dizer o que estava fora. Provavelmente outros vão dizer o que estava dentro. A resposta coerente é que o que estava dentro, ele estava mais gravemente perdido. Porque o que estava fora era visível. Ele se viu entre os porcos e diz, eu estou perdido. Buscou ajuda. Mas o que estava dentro, na mente dele, ele não estava perdido. Logo, quando você está perdido, sem saber, não lhe resta o quê? Redenção, porque você não vai procurar ajuda. Se você sabe que está doente, você procura o médico. Se você pensa que não está doente, você simplesmente morre. E por que ele achava que ele não estava perdido? Porque ele estava fazendo tudo certo. Mas pecado não é apenas você fazer algo de errado, é quando você faz algo certo com as intenções erradas. Por isso que Gruden, ele traz essa definição. Pecado é você não se conformar com a lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude ou em estado. Então, Gruden vai trabalhar essa ideia. Bom, uma criança, ela não tem atos de pecados e uma criança também não tem uma intenção pecaminosa. Mas todo ser humano não passa no filtro do estado de pecado, porque nós já nascemos no estado de pecado. Ok, essa é uma definição de Gruden apenas para você compartilhar os seus alunos de que pecado não é apenas aquilo que você faz de errado, mas o que você faz de certo com as motivações segundo não o coração de Cristo, você também está pecando.
Tendo dito isso, eu aconselho você a ler com seus alunos o que o primeiro tópico fala a respeito do conceito de pecado do Antigo e Novo Testamento. Apenas leia, porque é algo muito claro, é algo muito direto, objetivo, então não precisa explorar devido ao seu tempo. Então você lê lá, errar o alvo. Lembre-se, não é errado você definir pecado como errar o alvo, mas você não pode pensar que pecado é apenas um erro. Tem como você acertar fazendo algo e mesmo assim estando pecando, tudo bem? Não estou dizendo que é uma definição errada. Só estou dizendo que você precisa ter uma maturidade para entender algo muito maior do que isso. Então lá, ó, errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade e culpa. Só leia isso, são até a letra G, né? E no Novo Testamento vai até a letra J. Apenas leia com a sua classe para você dinamizar. O subtópico 1 no Antigo Testamento, você pede para que os homens leiam e depois as mulheres leem, tudo bem? Tendo dito isso, você então já conseguiu lecionar o primeiro tópico de maneira muito dinâmica e objetiva. Segundo tópico, eu sugiro duas perguntas de interação. A primeira pergunta, e esses slides estarão ali no link, tá? Estará ali no link da IBD, então você pode baixar esses slides, ter essas imagens, ok? Primeira pergunta, por que as pessoas ocultam seus pecados? Lembre-se que o título da lição é as consequências do pecado. Então, você precisa sempre estar linkado com o eixo central da lição. Por que as pessoas, elas ocultam seus pecados? Ouça eles. Ou você pode dar ali um minuto ali, ó, converse com quem está do seu lado sobre isso. Por que as pessoas, elas ocultam seus pecados? Pede para eles conversar um com o outro ali, dá 30 segundos, tá? Tendo dito isso, esperando ali algum intervalo, toma uma água e então você pede 2 ou 3 pessoas para manifestar isso, ok? Qual é a resposta, ok? Eu sugiro 4 respostas, né? Por que as pessoas ocultam isso? Ilusão da não consequência, muita gente que oculta o seu pecado porque acha que aquilo ali não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Aliás, Davi achava de que o seu pecado seria inofensivo, né? Então muita gente oculta o seu pecado porque acha que não haverá nenhum dano, não haverá nenhum prejuízo. Segundo, medo da reputação. Eu não vou tratar esse pecado porque eu tenho um nome, né? O que vão pensar de mim? Eu vou ter vergonha. Você precisa entender que vergonha é uma das filhas do orgulho, né? Então muita gente não trata o seu pecado com medo da sua reputação. Quantos casais, quanto homem que não trata o seu pecado de pornografia porque ele tem medo de expor isso a alguém? Quanta pessoa que não trata o seu pecado de adultério porque tem medo de estragar a reputação do casamento? A pergunta que eu faço é, será que essa pessoa não entendeu que o fato dele estar em adultério, o casamento dele já não está destruído? Mas o medo da reputação faz com que as pessoas ocultem o seu pecado. A ignorância quanto à gravidade, né? A ignorância quanto à gravidade. Não tem noção da repercussão disso no mundo espiritual. Vou te dar apenas um exemplo. Há muitas pessoas que acham que o pecado sexual é apenas um pecado entre corpos. Paulo vai dizer que quando um homem deita com uma prostituta, ele faz uma só carne com ela. Isso quer dizer, uma só carne fala de um vocábulo de aliança do casamento, lá da criação. Paulo está dizendo que em uma prática sexual jamais é uma prática apenas entre corpos, mas existem vínculos, existem alianças que estão sendo feitas de realidades totais, absolutas, não apenas de corpos, mas também de todo um peso e uma carga espiritual. Tem muita gente que pensa, eu já conheci pessoas, por exemplo, que esse camarada ele era casado e ele então cometia o seu adultério com mulheres de programa. E na cabeça dele, ele não ia estragar casamento, ele não iria estragar nenhuma outra família, não ia colocar nenhuma jovem perdida, já ia pegar alguém perdido, então o dano não seria
catastrófico. O que esse cara não sabe é que quando ele deita com a prostituta, ele está fazendo uma aliança, não apenas com ela, mas com toda uma carga espiritual que há sobre a vida dessa pessoa. Tem muita gente que oculta o seu pecado porque ele acha de que ele não tem noção da gravidade desse pecado. Por exemplo, a questão da mentira. As pessoas não têm ideia o quanto que quando elas insistem em padronizar suas decisões, escolhas, autodefesas a partir da mentira, o quanto que ela está atraindo uma ação maligna para a sua vida. Quando essa pessoa fecha um contrato, vende algo baseado numa mentira, ele não tem noção quanto que ele está legalizando Satanás a agir nessa área da vida dele ou da vida dela. Tem muita gente que oculta o seu pecado porque ele não tem noção da gravidade do seu pecado. Em quarto lugar, alguns acham que há um certo favoritismo divino, porque ele é um líder, talvez, ou porque ele já fez muito para o Senhor, então não há necessidade dele tratar isso porque Deus terá misericórdia. Aliás, Deus é muito misericordioso, né? Vem aí o conceito da hipergraça, de alguém que acha porque Deus é bom, Deus vai ignorar os nossos pecados. Bom, essas são 4 respostas da primeira pergunta, tá? Você não precisa explorar todas elas. Talvez escolha alguma delas e enfatiza, tá bom? A segunda pergunta, ainda como a dinâmica do segundo tópico, o que a não confissão do pecado gera? Quando você não confessa, o que você não confessa, quais são os prejuízos, quais são os danos que isso pode causar? Coloca também para conversar um com o outro, espera as respostas, eu coloquei apenas 3. Primeiro, dureza de coração. Lembre-se, a não confissão aqui é em relação aqui ao pecado de Davi, tá? Em relação ao pecado de Davi. Essas perguntas em relação ao pecado de Davi. Davi achou que não ia ter consequência, Davi teve medo que ele era rei, ele não tinha noção daquela gravidade, tá? E talvez pelo fato dele ser um homem segundo o coração de Deus, Deus iria relevar a sua atitude pecaminosa. Então essas 2 perguntas é em relação ao texto da lição. Você não pode desconectar nenhuma dinâmica, nenhuma didática da essência da lição. Porque o que acontece com a não confissão de pecado? Baseado em Davi, eu destaco 3. Após você separar a classe, conversar um com o outro, colher as suas respostas, eu coloquei 3. Dureza de coração. O coração de Davi, ele ficou duro. O pecado não confessado, ele endurece. Ele endurece. Você vê que o brado que Davi vai dar na parábola que o profeta Natan vai lhe contar, é algo forte, é algo impetuoso. Né? Davi, segundo o nosso entendimento, se Deus não confronta Davi, o coração dele não confessaria. Ele não confessaria. Não confessaria. A dureza do coração, quando você não confessa, esse pecado vai te endurecendo. É por isso que você conhece muita gente que peca, mas que parece que está tudo bem. Ele não sente a culpa, ele não sente o peso do pecado, porque já endureceu o seu coração. Esse é um grande problema quando você não confessa o seu pecado. É importante, nesse momento, você fazer uma oração de 10 segundos. Ore juntamente com a sua classe para que Deus nos dê arrependimento imediato. Você pecou agora, que você se arrependa imediatamente. Você reconheceu o seu pecado, trata ele imediatamente. Porque à medida em que esse pecado ele permanece oculto, há um autor que vai dizer o seguinte: quando você não confessa o pecado, você cultiva o pecado. Então ele vai criando raízes, ele vai criando profundidade no seu coração, ao ponto de pecar e já não sentir mais nada porque endureceu. Segundo, aqui o prejuízo de você não confessar seria a hipocrisia. Davi vai ter um senso de justiça muito falso, porque ele vai condenar o cara na parábola de Natan, mas ele não vê o quão pecado ele havia cometido. Então quando você não confessa um pecado, você se torna um hipócrita. Olha, geralmente aquelas pessoas que querem ser muito certas, olha, aquelas pessoas que querem serem perfeitas demais, geralmente esconde algum ato, alguma prática, algum ciclo vicioso de pecado na sua vida.
Hipocrisia. Quando você não confessa, você vai se tornando um hipócrita. Você vai criando máscaras, maquiagem na alma para você enganar as pessoas. O seu senso de justiça aparentemente se torna redondo para os outros não desconfiar do seu pecado. Eu conheço pessoas que quando eles estavam em adultério era o que eles mais pregavam no púlpito. Porque quando você ouve um pregador pregar sobre adultério, a última pessoa que você vai desconfiar que esteja em pecado seja o cara. Então, a hipocrisia, quando você não confessa o pecado, a hipocrisia vai ser na sua vestimenta, vai ser no seu sorriso e vai ser o seu juízo de causa. Terceiro lugar, a não confissão gera uma falsa solução. Davi pensou de que as peças que ele havia mexido havia solucionado o problema, mas foi uma falsa solução. Muita gente não confessa e ele acha porque ele não confessou, não tratou, está resolvido. Não aconteceu nada, está ali nenhum barulho, ninguém ficou sabendo, então está solucionado. Não está solucionado. Não está solucionado. É uma questão de tempo. Olha uma coisa que eu aprendi com o pastor Marcos Borges, um grande escritor do nosso país. Ele diz o seguinte, o pecado, a confissão de um pecado é semelhante a uma bomba. O pecado é como uma bomba. Quando você confessa, você desarma essa bomba. Você já viu quando alguém descobre lá uma bomba escondida, vai lá os especialistas e eles desarmam aquela bomba sem muitos danos. Mas quando um pecado ele é descoberto, é quando a bomba explode sem ser desarmada. Então o dano é muito maior. É muito maior. Então, por exemplo, numa questão de casamento, quando ele ou ela peca, e ele vai e confessa, ele adianta, pequei e clama por misericórdia, a probabilidade de terminar em redenção é muito grande. Agora, quando é descoberto, ele não confessou, então a bomba explodiu. O prejuízo é muito maior. A falsa solução, há muita gente que não confessa porque acha que a maneira com que eles encobriram, a maneira com que eles ocultaram, solucionou o problema, mas era apenas uma solução falsa. Consequências de Davi, eu termino então com a seguinte pergunta. Foi justo o primeiro casal ter pecado em apenas um ato e receber consequências eternas? A tônica é simples. O pecado de Adão e Eva sucedeu em um ato, em um único evento. Mas por que a sua consequência foi eterna e geracional? Isso não seria injusto? Deus não estaria sendo injusto em imputar uma consequência eterna e geracional, universal, a um pecado que foi apenas cometido em um ato? Separe os grupos, converse um com o outro e espere então as suas respostas. Dê lá 1 minuto, no máximo 2. Pegue então a resposta de cada um deles, valoriza elas e você termina com uma tônica muito simples. Em nenhuma lei universal, a consequência de um crime é similar à duração da sua prática. Por exemplo, se o A assassina B, a consequência desse crime será segundo a duração da sua prática? Jamais. Existem pessoas que demorou poucos minutos para cometer tal crime e a sua consequência foi prisão perpétua ou, em alguns países, pena de morte. Se isso acontece no plano terreno, você imagina no mundo espiritual. Logo, a ideia aqui é que nenhum pecado cometido, a sua consequência será relativa ao período, à duração da sua prática. A ideia é de que a consequência do nosso pecado será grandemente além daquilo que foi imaginado previamente. Davi jamais pensou de que o seu pecado iria além dele. Existem famílias hoje que estão vivendo a consequência de pecados
pecados na decisão de um pai que adulterou, na decisão de uma mãe que abandonou a família, e essas consequências, elas transpassaram gerações, épocas, e agora alguém está vivendo essa consequência. O seu pecado, o meu pecado, jamais é uma ilha. Não existe pecado aonde que você é o único prejudicado. Todo pecado vai além de você. Talvez você se arrependerá, você estará quebrantado, receberá o perdão, mas as consequências temporais, muitas delas são irremediáveis. Podem ser amenizadas, mas jamais anuladas. Eu penso que você deve terminar o terceiro tópico trazendo essa gravidade, trazendo essa profunda consciência de que o nosso pecado sempre vai além de nós. Vem uma fatura muito além do que nós podemos pagar e nos leva muito mais longe do que nós imaginávamos. Alguém começou pecando pensando que seria apenas uma conversa de WhatsApp, que seria apenas algo platônico, algo teórico, mas quando se viu, já estava lá na prática do pecado e grande foi o prejuízo. Eu penso que você deve terminar a sua aula lendo a conclusão da lição juntamente com seus alunos, leia essa conclusão e termine cantando um hino. Eu vou dar duas sugestões. Aquele hino, Todo Dia o Pecado Vem e Me Chama, mas eu escolho Deus, é uma boa canção, ou da própria harpa cristã, o número 75. Tentado não ceda, ceder é pecar. Cante e termine orando, pedindo graça de Deus para que o temor do Senhor alcance os seus corações de maneira muito poderosa. E você, docente, já tratou o seu pecado? Que tal, nessa pré-aula, você encarar isso para que você chegue diante dos seus alunos com isso confrontado e tratado? A sua autoridade será em outro nível diante dos seus discentes. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo ao nosso próximo encontro. Deus te abençoe.